Ela estava limpando a sala de reuniões sozinha. Então, o novo funcionário a ajudou a esfregar o chão. Ele era o CEO. Oh, não, sinto muito. Deixe-me limpar isso agora mesmo, Karen suspirou, com as bochechas ficando vermelhas enquanto a água fria se espalhava pelo chão e encharcava os sapatos de couro polido do homem. O homem, alto e elegante, vestindo uma camisa branca com mangas casualmente arregaçadas, olhou para baixo e depois para ela com um sorriso que acalmou seu pânico. Tudo bem, deixe-me ajudá-la. Ele não esperou que ela respondesse. Ajoelhou-se ao lado dela, pegou o esfregão que havia caído e começou a limpar a poça com movimentos calmos e experientes. Karen ficou paralisada por um momento. No ano e meio em que trabalhou como zeladora noturna no 22º andar da Olova End Pierce, ninguém, nem um assistente, nem mesmo outro zelador, jamais se ofereceu para ajudá-la a limpar alguma coisa. Eles contornavam-na, às vezes passando por ela, como se fosse um móvel. Mas este homem, ele apenas sorriu, imperturbável, como se molhar os sapatos de grife às 11 da noite fosse algo que acontecia todas as sextas-feiras. Karen piscou e correu para pegar o segundo esfregão do carrinho. Sinto muito mesmo. Não vi você chegando, disse ela, ajoelhando-se ao lado dele. Não há problema, disse ele, com um tom caloroso, sem nenhum pingo de irritação. Suas mãos trabalhavam com eficiência, como se ele já tivesse feito isso antes. Seu cabelo escuro caiu levemente sobre os olhos quando ele se inclinou sobre a bagunça. Eu deveria ter sido mais cuidadosa, andando em uma zona de esfregões, a culpa é minha. Karen deu uma risada suave, sem saber por que seu coração batia tão forte. Talvez fosse adrenalina, talvez fosse vergonha, ou talvez fosse o jeito como ele a olhava, não com irritação, não com pena, apenas curiosidade. Você é nova aqui? Ela perguntou, tentando preencher o silêncio. Mais ou menos, ele respondeu, sem levantar os olhos. Comecei recentemente. Trabalho no suporte técnico. Principalmente sistemas back-end, coisas de dados, você sabe, o tipo sem glamour. Ah, faz sentido, disse ela, oferecendo um sorriso educado. A maioria dos funcionários sai às 6. Você é a primeira pessoa que encontro neste andar depois das 10 que não está gritando em um fone de ouvido Bluetooth, o que o fez rir. Sim, tento gritar o mínimo possível. Eles terminaram de secar o chão, trabalhando lado a lado. A sala, com suas longas paredes de vidro e mesa de conferência elegante, brilhava sob as luzes do teto. Lá fora, o horizonte de Nova York cintilava, com torres de aço e vidro perfurando a noite. Ocasionalmente, buzinas ou sirenes soavam nas ruas abaixo, mas aqui em cima parecia um mundo diferente, isolado, silencioso, seguro. Obrigada pela ajuda, disse Karen, enquanto se endireitava, penteando o cabelo loiro para trás em um rabo de cavalo solto que havia caído sobre seu pescoço. A maioria das pessoas teria simplesmente passado por cima da poça. Então a maioria das pessoas não entende o que significa ser humano, disse ele, ao lado dela. Ela o observou por um momento. Havia uma gentileza tranquila em seu rosto, algo familiar, mas impossível de identificar. Qual é o seu nome? Ela perguntou. Vincent? Sou Karen. Prazer em conhecê-la, Karen, ela acenou com a cabeça. Igualmente. Eles ficaram em silêncio, acompanhando um ao outro. Então Karen olhou para a janela. Estrelas piscavam fracamente acima do brilho da cidade. Parece algo saído de uma pintura de Andrew Witt esta noite, ela murmurou. Vincent virou-se para olhar. Wyatt? Não é um nome que eu ouça muito. Karen Sorio. Sempre adorei a maneira como ele fazia a quietude parecer viva, como um silêncio com batimentos cardíacos. Vincent acenou com a cabeça. Sim, há algo nas obras dele, como se estivéssemos procurando algo que não conseguimos definir. Ela olhou para ele, surpresa. Você conhece as pinturas dele? Ele sorriu. O mundo de Cristina foi o primeiro que me impressionou. Ficou gravado. A voz de Karen baixou. Aquele também me impressiona. Eles compartilharam um momento de silêncio, dois estranhos unidos por linhas em uma tela que nenhum dos dois havia pintado. Gosto de desenhar às vezes, acrescentou Karen. Nada sério, apenas quando posso. O olhar de Vincent suavizou-se. Bem, espero que você nunca pare. O mundo precisa de olhos como os seus. Uma sensação de calor se espalhou por ela, inesperada e profunda. Pela primeira vez, o silêncio entre eles não parecia vazio, parecia cheio. Já fazia 4 dias desde o primeiro encontro deles, mas Karen não conseguia esquecer. Enquanto limpava balcões ou esvaziava lixeiras, fragmentos da conversa deles continuavam se repetindo, especialmente aquela frase,
talvez a vida precise de mais cor. Ela permaneceu por mais tempo do que ela queria admitir. Era tarde da noite de terça-feira quando ela o viu novamente. Ela estava trancando a cozinha no 21º andar quando ouviu passos apressados. Ao se virar, quase colidiu com ele. Vincent, 2 vezes em uma semana, disse ela, tentando não sorrir. Ele ergueu o celular com um olhar envergonhado. Deixei isso na sala de reuniões. Espero que ainda esteja lá. Karen ergueu uma sobrancelha. É a segunda vez que você tem azar no 22º andar. Talvez o prédio esteja tentando me ensinar alguma coisa. Eles riram e entraram no elevador. Assim que as portas se fecharam, as luzes piscaram e o elevador parou bruscamente. Karen prendeu a respiração. Vincent apertou o botão de emergência e olhou para ela com calma. Ei, tudo bem, é só uma falha. Eu não gosto de espaços pequenos, disse ela, pressionando a mão contra a parede. Claustrofóbica? Ela assentiu. Tudo bem, disse ele com leveza, então não estamos presos. Estamos em uma galeria de arte móvel exclusiva. Exposição apenas para VIPs. Ela soltou uma risada nervosa. Nós somos a arte? Ainda não. Dê-me 10 minutos. Ele ficou parado, respeitando o espaço dela, e continuou falando, fazendo perguntas aleatórias para distraí-la. Sua pizza favorita, o primeiro filme que a fez chorar. Lentamente, sua respiração se acalmou. Alguns minutos depois, o elevador voltou a funcionar. Impressionante, disse ela. A maioria das pessoas entra em pânico. Gosto de elevadores, disse ele com um encolher de ombros. Ninguém pode fugir de uma conversa. Parece uma armadilha, ele sorriu. Só para as pessoas interessantes. Eles saíram no 22º andar. Como era de se esperar, o celular dele estava exatamente onde ele o havia deixado. Obrigado por ser minha companheira de elevador, disse ele. Karen hesitou, depois tirou um esboço dobrado do bolso de trás. Espere, antes de ir, disse Vincent, desdobrando a página. Um desenho a lápis, simples, mas marcante. Um menino pequeno, enrolado ao lado de uma cama de hospital, com os braços em volta de uma mulher adormecida. Meu irmãozinho, disse Karen suavemente. Depois da última cirurgia da minha mãe, ele não saía do lado dela. A expressão de Vincent suavizou-se. Eu costumava desenhar o tempo todo. Consegui uma bolsa de estudos. Mas quando minha mãe adoeceu, tive que abandonar os estudos. Aceitei qualquer trabalho que aparecesse. A limpeza pagava as contas. Ele continuou olhando para o desenho. Posso ficar com isso? Karen piscou. Claro, é só um esboço. Não, disse ele, não é. Uma pausa silenciosa se estendeu entre eles, algo invisível, mas profundamente sentido. Ela a quebrou gentilmente. E você? Por que você sempre fica aqui até tão tarde? Ele sorriu, mas havia hesitação. Trabalho com ti. Sistemas back-end. Ela inclinou a cabeça. Em que departamento? Vincent esfregou a nuca. Onde precisarem de mim. Isso muda. Karen percebeu que havia algo mais por trás das palavras dele, mas não insistiu. Bem, ela disse, sorrindo levemente, para um cara de ti, você tem bom gosto para a arte. Ele cuidadosamente dobrou o esboço e o colocou no bolso. Eu conheço um ótimo artista, ela revirou os olhos. Suave. Ao se virar para sair, ele olhou para trás. Até mais, Karen. Ela ficou ali parada por um bom tempo depois que ele se foi, com os dedos ainda envolvendo o lápis. Algo lhe dizia que sim. E ela esperava estar certa. Na terceira vez que o viu, Karen começou a se perguntar se o destino tinha seu próprio horário de trabalho peculiar. Era uma noite chuvosa de quinta-feira, o tipo de noite em que a cidade parecia abafada e mais lenta do que o normal. Karen estava terminando de limpar o pó dos peitoris das janelas da sala de reuniões quando ouviu uma voz familiar atrás dela. Isso está se tornando nosso ponto de encontro oficial? Vincent estava parado na porta, um pouco molhado pela chuva, segurando 2 xícaras de chocolate quente. Ela piscou, pega de surpresa e divertida. O que é isso? Uma oferta de paz. Achei que seria rude continuar invadindo seu turno sem levar nada. Karen pegou a xícara quente com gratidão, envolvendo-a com os dedos. Você realmente está comprometida com essas visitas noturnas, hein? Ele se inclinou contra a moldura da porta, bebendo seu chocolate quente como se pertencesse àquele lugar. Talvez este andar tenha a melhor iluminação do prédio. Nas semanas seguintes, suas visitas se tornaram um ritmo tranquilo. Algumas noites, ele ficava apenas alguns minutos, contando 1 ou 2 piadas.
Outras noites, eles se sentavam perto da janela em um silêncio confortável, bebendo chocolate quente ou conversando sobre tudo e nada. Mas em uma terça-feira particularmente tranquila, algo mudou. Karen havia saído para o corredor para pegar alguns suprimentos quando ouviu a voz de Vincent vinda da sala de conferências adjacente, com a porta ligeiramente entreaberta. Ela não estava bisbilhotando, não intencionalmente. Mas o tom dele estava diferente. Mais firme. Confiante. Um tipo de autoridade que não combinava com a persona de técnico de que ele exibia com tanta naturalidade. Não, diga a eles que as projeções se manterão se mudarmos o foco do terceiro trimestre para plataformas digitais. Sim, já aprovei. Sim, estarei na reunião do conselho na quinta-feira. Apenas finalize a revisão do orçamento até amanhã de manhã. Ela congelou. As palavras, a cadência, a maneira como ele falava, não perguntando, mas decidindo. Quando ela voltou para a sala de reuniões alguns minutos depois, ele estava sentado casualmente na beirada da mesa, bebendo uma xícara de chocolate quente como se nada tivesse acontecido. Tudo bem? Ela perguntou, tentando manter o tom neutro. Sim, ele disse, sorrindo. Só estou ajudando em um projeto paralelo. Karen não insistiu. Mas a semente da dúvida havia sido plantada. Naquela noite, depois que ela voltou para casa, seu irmão mais novo, Nathan, ainda estava acordado, montando uma nave espacial de Lego na mesa da cozinha. Você está atrasada, ele disse sem levantar os olhos. Fiquei presa, respondeu Karen, pegando uma garrafa de água na geladeira. Ele olhou para ela com um sorriso malicioso. Você estava com o cara da vassoura, não estava? Karen quase engasgou. Ele tem um nome, você sabe. Certo. Vincent, Nathan ergueu uma sobrancelha. Você fala muito sobre ele. Não falo. Você fala sim. Ela revirou os olhos e sentou-se à sua frente. Ele é interessante e legal. Bonito também, disse Nathan, sorrindo. Karen deu-lhe um empurrãozinho brincalhão. Vá para a cama. Essa conversa ecoou em sua cabeça na noite seguinte, quando ela e Vincent se viram novamente observando a chuva juntos. Das janelas do chão ao teto. Você já pensou no que estaria fazendo se não estivesse aqui? Ela perguntou de repente, sua voz pouco acima de um sussurro. Ele olhou para ela, depois voltou a olhar para a janela. Todos os dias. Karen virou-se ligeiramente, curiosa. Então, o que seria? Qual é o seu sonho, Vincent? Ele ficou em silêncio por um longo tempo, muito longo. Não tenho certeza, disse ele finalmente. Talvez eu soubesse, mas em algum momento as coisas mudaram. E agora, acho que estou apenas tentando descobrir novamente. Havia algo tão cru na maneira como ele disse isso, tão honesto, que Karen esqueceu de ficar desapontada. Às vezes acho que não saber é pior do que falhar, disse ela suavemente. Vincent virou-se para ela. E às vezes acho que não saber é apenas o começo de algo real. Ela segurou o olhar dele, seu coração puxando-a em uma direção que ela não tinha certeza se tinha o direito de seguir. Seja o que for, disse ela finalmente, espero que você encontre. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. E, pela primeira vez desde que se conheceram, o silêncio entre eles pareceu um pouco demais. Naquela noite, depois que Vincent saiu, Karen ficou sozinha na sala de reuniões, observando as luzes da cidade pulsarem lá embaixo. Seus dedos roçaram a borda da mesa distraidamente, sua mente vagando para longe do escritório. O ar frio do ar-condicionado, o piscar rítmico de uma luz no corredor, tudo isso desapareceu em segundo plano. Ela tinha 10 anos novamente, sentada na cama do hospital ao lado de sua mãe. O quarto cheirava a antisséptico e lírios murchos. Sua mãe, frágil, mas radiante em sua maneira gentil, segurava sua mão com uma força surpreendente. Você tem um dom, Karen, ela sussurrou, afastando uma mecha de cabelo loiro da testa da filha. Sua arte não é apenas linhas e cores. Você faz as pessoas se sentirem vistas. Continue desenhando, mesmo quando doer. Especialmente quando doer. Karen assentiu em meio às lágrimas, segurando o caderno de desenho no colo. Essa foi a última conversa real que elas tiveram. Sua mãe faleceu 2 semanas depois. Por quase 2 anos depois disso, Karen mal desenhou uma linha. O silêncio que sua mãe deixou para trás parecia pesado demais para ser preenchido com cores. Agora, anos depois, sob luzes artificiais e ao lado do fantasma de seus antigos sonhos, Karen se perguntou se havia deixado aquele silêncio durar por tempo demais. Na noite seguinte, enquanto empurrava seu carrinho de limpeza pelo corredor, ela parou do lado de fora da sala de descanso.
A voz de Vincent vinha da porta aberta, calma, mas com um tom de tensão. Não, esse número não é aceitável, ele dizia com firmeza. Diga a eles que precisamos que a proposta seja reestruturada ou o negócio está cancelado. Não me importa se é Tóquio ou Toronto, ou eles voltam com os termos certos ou nós desistimos. Karen Congela. Houve um momento de silêncio. Então, seu tom mudou, ficando mais baixo, mas não menos autoritário. Sim, vou revisar pessoalmente. A envie para minha linha privada. Ele saiu um momento depois, surpreso ao vê-la. Oh, oi, disse ele, forçando um sorriso muito rápido. Não ouvi você chegar. Karen forçou um sorriso também. Não queria interromper. Houve uma pausa, longa o suficiente para que algo não dito se instalasse entre eles. Ela podia ouvir os próprios batimentos cardíacos no silêncio. Ele abriu a boca para dizer algo, mas ela falou primeiro. Não posso sair hoje à noite, disse ela gentilmente. Turno longo, preciso de um tempo. Vincent Pisco. Está tudo bem? Eu, não sei, admitiu ela, com voz suave. Você é gentil e gosto de conversar com você, mas acho que preciso lembrar quem sou quando você não está por perto. Só por um tempo. Ele assentiu lentamente, respeitosamente. Eu entendo. Karen passou por ele, empurrando seu carrinho. Mas, ao virar a esquina, ela parou e olhou para trás. Quero acreditar que o que estamos construindo é real, disse ela baixinho. Mas, neste momento, preciso sentir que mereço isso. Vincent não a seguiu. Ele não discutiu. Simplesmente lançou-lhe um olhar, uma mistura de tristeza e admiração, e deixou-a ir. E pela primeira vez em seus muitos encontros noturnos, Karen foi embora sozinha, sem saber se algum dia voltaria e o encontraria ainda esperando. Os dias que se seguiram pareceram mais pesados do que o normal. Vincent não apareceu no 22º andar naquela semana. Sem visitas casuais, sem sorrisos frios ou conversas tranquilas ao lado das janelas. Karen esperou, não ativamente, mas daquela maneira sutil que você espera sem admitir para si mesmo. Toda vez que o elevador tocava, seu coração saltava, e toda vez que era outra pessoa, ela se esforçava mais, limpava mais rápido, por mais tempo. Qualquer coisa para manter as mãos ocupadas, a mente ocupada, mas nos momentos de silêncio entre as tarefas, a ausência dele ecoava mais alto do que qualquer silêncio jamais ecoara. À noite, o sono a evitava. Ela se revirava sob o cobertor fino, revivendo conversas antigas, lamentando como havia deixado as coisas. Na quinta-feira à noite, o peso disso se tornará insuportável. Em casa, Karen sentou-se curvada sobre a pequena mesa da cozinha, um lápis entre os dedos e uma folha de papel em branco à sua frente. A luz do teto piscava levemente, na sala ao lado, a voz de seu irmão mais novo quebrou o silêncio. Você está pensando nele de novo, não é? Ela olhou para cima. Nathan estava encostado na porta, de braços cruzados, com uma expressão mais madura do que sua idade. Não estou, ela começou, mas ele a interrompeu com um pequeno sorriso. Você desenha quando sente falta de algo. Ou de alguém. Karen olhou para a página. Faz tanto tempo que não desenho que nem sei mais se me lembro como se faz. Nathan deu um passo à frente, puxou uma cadeira e sentou-se à sua frente. Então não desenhe para lembrar. Desenhe apenas para sentir. Você sempre me disse que a arte não precisa de motivo. Seu peito apertou. Era algo que ela havia dito a ele uma vez, quando ele tinha medo de colorir fora das linhas. Você está certo, ela sussurrou. Ela pegou o lápis novamente e deixou sua mão se mover. Lentamente, linhas se formaram, seus olhos se formaram, depois seu sorriso, o leve irugamento nos cantos. Suas mãos, uma segurando o cabo de um esfregão, a outra segurando uma xícara de chocolate quente, uma manga arregaçada, um olhar de compreensão silenciosa. Era Vincent, não de terno, não no comando, mas como ela o conhecera pela primeira vez, ajoelhado ao lado dela em um chão molhado, compartilhando um momento que ninguém mais tinha visto. Ela terminou o esboço em silêncio, depois o colocou gentilmente ao lado dos outros que nunca tinha mostrado a ninguém. Na noite seguinte, ela estava na metade do reabastecimento dos materiais de limpeza no 20º andar quando seu telefone vibrou. Ela raramente recebia mensagens de texto no trabalho e ainda mais raramente da sede. Era uma mensagem da recepção do prédio. Por favor, dirija-se ao escritório executivo no 30º andar. O CEO Vincent Olovay solicitou falar com você. Karen ficou olhando para a tela, sem fôlego. Vincent. Seu coração batia forte no peito. As palavras ficaram embaçadas enquanto uma dúzia de pensamentos invadiam sua mente ao mesmo tempo. Ele era o CEO?
Seu Vincent? Ela leu a mensagem novamente, piscando com força. Pensou na voz dele ao telefone, na maneira como ele havia evitado suas perguntas, na autoridade em suas palavras, no silêncio quando ela perguntou quem ele realmente era. Vincent Holloway, ela sussurrou em voz alta, e de repente tudo fez sentido. As dicas, a distância, a contenção. Ela ficou paralisada por um momento, sem saber se deveria correr em direção à verdade ou fugir dela. Então ela olhou para as mesmas mãos que o haviam desenhado na noite anterior. Elas tremiam, mas estavam firmes o suficiente para apertar o botão do elevador. O elevador subiu em silêncio, cada número de andar ascendendo com suave determinação. O reflexo de Karen a encarava nas paredes de aço polido, olhos arregalados, lábios pálidos, um leve tremor no queixo. Seu coração batia mais forte do que o zumbido da máquina. Ela nunca havia pisado no 30º andar antes. Nunca precisou. Quando as portas se abriram, ela foi recebida por uma área de recepção diferente de tudo que havia abaixo: vidro, aço e silêncio. Um assistente elegante com um fone de ouvido Bluetooth levantou-se e gesticulou gentilmente em direção a um conjunto de portas duplas. Ele está esperando por você. Karen deu um passo à frente lentamente, seus tênis gastos silenciosos contra o piso de mármore. Ela empurrou as portas e parou de repente. Vincent estava sentado atrás de uma longa mesa de madeira escura, banhado pela luz dourada do horizonte da cidade atrás dele. Ele usava um terno cinza escuro que se encaixava perfeitamente demais para ser emprestado. Um clipe de gravata prateado brilhava sob as luzes embutidas. Ele parecia em todos os aspectos o homem no controle, o homem com poder. Exceto por seus olhos. Eles encontraram os dela instantaneamente, incertos, esperançosos, talvez até com medo. Karen não se moveu. Ela apenas ficou olhando. O ar entre eles parecia se esticar, denso com perguntas que ela não sabia como expressar. Karen, ele disse suavemente, levantando-se. Ela engoliu em seco. Alguma coisa disso era real? Seus ombros caíram e ele saiu de trás da mesa. A cada segundo, ela balançava a cabeça, recuando meio passo. Você mentiu. Eu me escondi, ele corrigiu gentilmente. Há uma diferença. Ela riu, um som amargo e ofegante. Isso é semântica, Vincent, ele fez uma pausa. Você está certa. O silêncio tomou conta da sala. As luzes da cidade piscavam atrás dele, indiferentes. Eu não queria que você visse o terno antes da alma, ele disse baixinho, porque no momento em que as pessoas descobrem quem eu sou, o que eu sou, elas mudam. Suas palavras, seu tom, seus olhos. Mas você falou comigo como uma pessoa. Você riu comigo. Você me contou sobre sua família. Você me olhou nos olhos e não pediu nada. Karen desviou o olhar, piscando para conter as lágrimas. Eu deveria ter lhe contado antes, ele continuou. Mas todas as noites eu dizia a mim mesmo, só mais uma noite assim. Mais uma vez como eu, não como homem com um título. Eu fui egoísta. Ela finalmente olhou para ele novamente. Você estava solitário, ele assentiu, terrivelmente. Ela se aproximou, lentamente, como se suas pernas estivessem decidindo sem o seu consentimento. Quando te perguntei qual era o seu sonho, ela disse, com a voz embargada, você disse que não sabia. Eu menti naquela época, ele admitiu, ou talvez eu simplesmente não soubesse como dizer. Meu sonho era ser visto, verdadeiramente visto, não como um nome em uma porta, não como um número em uma lista de revista, apenas como alguém tentando ser bom, tentando ser suficiente. A garganta de Karen apertou. Eu nunca quis magoá-la, ele sussurrou. Eu simplesmente não sabia como ser as duas versões de mim mesmo ao mesmo tempo. Sua visão ficou embaçada, lágrimas brotando mais rápido do que ela conseguia conter. Vincent deu um passo à frente com cautela. Por favor, não chore. Ela soltou um suspiro trêmulo. Você não pode me dizer como me sentir, Sr. Seal. Um sorriso suave repuxou o canto da boca dele. Justo. Ela enxugou as bochechas, frustrada. Eu nem sei o que é isso, nada disso. Eu sei, ele disse. Você tem todo o direito de ir embora. Karen olhou para o chão e depois para ele. Mas eu não vou. Os olhos dele piscaram. Eu não vou ir embora, ela disse novamente, mais forte desta vez. Mas eu também não consigo simplesmente esquecer. Você escondeu isso de mim. Preciso de tempo, Vincent, para pensar, para sentir que estou pisando em terra firme novamente. Eu esperarei, ele disse imediatamente. O tempo que você precisar. Ela olhou por um longo momento. Então, lentamente,
passou por ele, em direção às amplas janelas atrás de sua mesa. A cidade se estendia diante dela em um banho de luz e movimento. Você tem uma bela vista, ela murmurou. Vincent se juntou a ela a uma distância respeitosa. Eu nunca tinha realmente notado isso até começar a observá-la através dos seus olhos. Ela se virou para ele, mais suave agora. Você é muito bom com as palavras. Eu tive uma boa inspiração. Karen deu um leve sorriso, enxugou uma última lágrima e estendeu a mão para o botão do elevador. Não vou me despedir, disse ela. Eu sei. As portas se abriram atrás dela, e ela entrou, olhando para ele mais uma vez. Avisarei quando estiver pronta, disse ela. Ele assentiu, com as mãos nos bolsos, parecendo mais o homem que um dia a ajudou a esfregar o chão do que o CEO de uma empresa multibilionária. Quando as portas se fecharam, nenhum dos dois se mexeu, mas algo havia mudado. Algo havia recomeçado. Karen não voltou ao trabalho na noite seguinte nem na outra. Ela não avisou. Não respondeu às mensagens de texto do supervisor. Precisava de espaço, espaço para sentir, respirar, pensar sem o peso das luzes fluorescentes ou do chão recém-limpo. Passou a maior parte daqueles dias em casa, encolhida no velho sofá bege com um cobertor enrolado nos ombros como uma armadura. Vincent não ligou. Não mandou mensagem. Nem uma palavra. No início, o silêncio era enlouquecedor. Depois, lentamente, tornou-se aterrador. Pela primeira vez em meses, talvez anos, Karen sentou-se consigo mesma, sentou-se de verdade, e tentou entender o turbilhão de emoções que a atravessava. Pegou seu caderno de esboços. Começou a desenhar novamente, não para mais ninguém, mas para si mesma. Linhas se transformaram em sombras, sombras em rostos, rostos em momentos. O sorriso de Vincent, a risada de Nathan, os olhos de sua mãe. Cada emoção tinha um traço, cada lembrança, uma curva. E a cada movimento do lápis, ela sentia suas mãos se firmarem. No quarto dia, chegou em casa e encontrou Nathan já lá, saltitando animadamente perto do balcão da cozinha. Alguém deixe isso para você, disse ele, estendendo um envelope preto. Karen o pegou lentamente, com seu nome impresso em dourado na frente, com uma caligrafia elegante. Ela o abriu com cuidado. Dentro havia um convite formal em papel cartão grosso cor marfim. Você está cordialmente convidado para a noite de abertura de Noites de Karen, uma exposição de arte privada, sexta-feira, às 19 horas. Pierce and Holloway Gallery, Midtown Manhattan. Abaixo das palavras impressas havia um bilhete escrito à mão. Karen, há 2 meses você deixou um esboço em minhas mãos. Eu sabia então o que o mundo merecia ver. Enviei seu trabalho ao conselho para nossa mostra anual de artistas emergentes sem seu nome. Eles escolheram suas peças puramente com base na emoção. Na verdade, na maneira como suas linhas falam mais alto que palavras. Agora seu nome está finalmente onde pertence, nas paredes, na luz. Você me deu uma versão do mundo que eu nunca soube que precisava. Agora deixe-me devolver um pedaço dele para você. Vincent. Karen sentou-se lentamente, o convite tremendo em seus dedos. Ela o leu 2 vezes, depois uma terceira vez. As lágrimas viram suavemente silenciosamente. Não de tristeza, mas de algo mais profundo, uma libertação que ela não sabia que precisava. Ela pressionou o convite contra o peito e fechou os olhos. Ele acreditou nela mesmo quando ela havia esquecido como. Ela se lembrou do jeito que ele olhou para seus desenhos, do jeito que ele disse, não é apenas um esboço. Do jeito que ele esperou, não apenas em silêncio, mas em confiança. Karen se levantou da cadeira e foi até o quarto. Abriu o armário e tirou o único vestido preto que guardara da faculdade, uma peça simples que usará em sua primeira visita à galeria. Colocou-o na cama e o encarou por um longo momento. Uma batida suave soou na porta. Nathan Espio. Você está bem? Karen assentiu, sorrindo por entre os cílios úmidos. Acho que estou. Ele viu o convite na mão dela. Então, você vai? Ela olhou para o convite mais uma vez, depois de volta para ele. Preciso ir, Cicero. E em seu coração, ela sabia. Não se tratava apenas de rever Vincent, tratava-se de rever a si mesma. A galeria brilhava com uma suave luz âmbar, cada pintura banhada por seu próprio holofote suave. Risos e conversas percorriam o ambiente, misturando-se ao zumbido suave de um quarteto de jazz tocando no canto mais distante. Garçons de gravata preta moviam-se graciosamente entre os convidados, equilibrando taças de champanhe e delicados canapés. Mas Karen mal not Ava. Ela ficou perto da entrada, seus dedos agarrando a alça de sua bolsa preta simples. Ele
Havia imagens de zeladores noturnos limpando vidros em silêncio, uma criança adormecida ao lado de uma lancheira sob luzes fluorescentes e uma mulher olhando fixamente para a noite da cidade pela janela do 22º andar. Pessoas se inclinavam, apontando gentilmente, murmurando umas para as outras com suave reverência. Uma mulher enxugou os olhos e se virou para sussurrar algo para o marido. Outro homem simplesmente olhava, imóvel, para um desenho a lápis de duas mãos limpando a mesma poça. Os passos de Karen diminuíram à medida que se aproximava daquele. Ela o havia nomeado baixinho, sem contar a ninguém, o esfregão que começara tudo. É lindo, disse uma voz atrás dela. Ela se virou. Lá estava ele. Vincent estava a poucos passos de distância, sem terno, sem gravata, apenas uma camisa branca de botões, mangas arregaçadas até os cotovelos. Seus olhos eram suaves, a mesma luz suave neles que ela vira na noite do vazamento. Quase não te reconheci sem gravata, disse ela, com um sorriso brincando no canto dos lábios. Imaginei que esta noite não fosse sobre o CEO, respondeu ele. Esta noite é sobre você. Ficaram em silêncio por um momento. O ar entre eles era cálido, expectante, perdoador. Então ele estendeu a mão. Posso caminhar ao lado do artista esta noite? Karen não respondeu com palavras. Ela deslizou a mão na dele. Eles se moveram pela galeria lado a lado, parando em cada tela. Os convidados sorriram para eles, alguns se afastando, sentindo algo não dito e sagrado. Quando chegaram ao fundo da galeria, onde um esboço final estava pendurado sozinho, Vincent parou. O desenho era simples, uma mulher com um esfregão em uma mão e um lápis na outra, em pé diante de uma tela em branco. Sem fundo, sem moldura, apenas potencial. Eu sempre soube que você voltaria a isso, disse Vincent, sua voz quase um sussurro. Karen olhou para ele, com os olhos brilhando. Acho que eu só precisava de alguém para me lembrar quem eu era. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um pedaço de papel dobrado. Era o primeiro esboço que ela lhe dera, Nathan e sua mãe naquele pequeno quarto de hospital, desenhados a partir da memória e da dor. Eu carreguei isso todos os dias desde que você me deu, ele disse. E todos os dias eu pensei na mulher que vê o mundo com tanta clareza. Ela olhou para ele, com o coração transbordando. Por que eu, Vincent? De todos? Ele respirou fundo. Porque você nunca quis nada de mim, exceto a verdade. E eu percebi que era isso que eu sempre quis também. Nem o título, nem o poder. Ele tocou o vidro do esboço final. Meu sonho é finalmente viver honestamente, com você. Karen sentiu a respiração falhar. Este não era o homem atrás de uma mesa. Este era o homem que se ajoelhou ao lado dela no chão e não disse nada quando ela chorou. Este era o homem que viu a arte nela muito antes de ela acreditar que ainda estava lá. Vou voltar para a escola, ela disse baixinho. Há um programa, aulas de fim de semana. Vou me inscrever. Vincent sorriu, seu polegar roçando o dela. Ótimo. O mundo precisa mais do que você vê. Ela se virou para a multidão, depois de volta para o homem ao seu lado. E naquele momento, sob as luzes suaves, cercada por pedaços de seu passado e possibilidades de seu futuro, Karen compreendeu algo simples e verdadeiro. O amor não precisa de títulos, nem de status, nem de portas elegantes ou ternos de grife. Precisa apenas de duas pessoas dispostas a se encontrarem na bagunça. Juntas, elas ficaram diante do esfregão que começou tudo, de mãos dadas, coração a coração, prontas para começar o que viesse a seguir. E assim, o que começou como um simples momento, um balde derramado, uma mão amiga, tornou-se o início de algo muito mais poderoso. Um amor construído não sobre títulos ou aparências, mas sobre verdade, compaixão e a coragem de se verem plenamente. Nos espaços silenciosos da noite, entre pisos limpos e chocolate quente da meia-noite, duas pessoas encontraram o tipo de conexão que nunca poderia ser comprada, apenas sentida. Porque, às vezes, as histórias de amor mais extraordinárias vêm dos lugares mais comuns. Se esta história tocou seu coração e você acredita no amor que cresce das maneiras mais inesperadas, não deixe de assinar Wild West Love Stories para mais histórias que tocam a alma, curam o coração e nos lembram que o amor verdadeiro, sempre vale a pena esperar. Até a próxima, continue acreditando na magia dos momentos de silêncio.